E agora, então, eu queria convidar a Sueli Araújo para falar um pouquinho sobre o Brasil. Acho que todo mundo conhece a Sueli, mas eu vou apresentar ela mesmo assim. Sueli é formada tanto em Direito como em Arquitetura e Urbanismo, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, faz pesquisa na área de políticas públicas e estudos legislativos, foi consultora legislativa da Câmara dos Deputados até 2020, foi presidente também do IBAMA entre 2016 e 2018, e hoje ela é professora no Instituto Brasileiro de Ensino, IDP, e também na pós-graduação na Ciência Política da UNB. Ela é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e estamos muito honrados de recebê-la aqui, Sueli. Muito obrigada por aceitar nosso convite e trazer para a gente um pouco do panorama da litigância climática no Brasil. Bom, obrigada, Vivian. É muito bacana estar aqui com vocês e eu queria agradecer a Vivian, que fez o primeiro contato, mas ao Gaio, ao Vinícius, a Cristina e toda a equipe e líderes da Abrampa, né? Inclusive a Abrampa foi parceira do Observatório do Clima na primeira ação judicial que a gente redigiu quando eu entrei no Observatório do Clima, que foi a ação civil pública contra a decisão do presidente do IBAMA de liberar a autorização para exportação de madeira, né? Ele retirou uma fase da exportação em termos de requisitos burocráticos. Isso depois gerou aquela confusão toda no Supremo, que até está na base da própria saída do ministro Ricardo Salles do cargo, né? E a gente trabalhou com isso no primeiro semestre de 2020, bem antes de o caso aparecer nas mídias, e a Abrampa é um dos polos ativos da CP junto com o Greenpeace e o Instituto Socioambiental. Então, a Abrampa é parceira de primeira hora aí do esforço do Observatório do Clima de litigância estratégica. Bom, vamos lá. Eu gostei do que o Caio dividiu, né? Você tem, quando você fala em litigância climática, você, em geral, quando nós estamos fazendo as compilações, os cadastros, né? A gente tem considerado as ações que mencionam expressamente a questão climática. Pode até não ser o objeto principal, mas tem aquilo como um elemento importante na ação judicial. Mas o olhar pode ser mais amplo e eu acredito, reforçando o que o Caio falou, que vários de vocês já litigam, na verdade, em questões relacionadas a clima, né? Então, nós temos a questão das ações referentes a desmatamento, no quadro de emissões, no panorama das emissões brasileiras, né, as nossas emissões, 46% das emissões brasileiras são decorrentes do que a gente chama mudança de uso da terra. Isso é desmatamento, né? Isso é desmatamento. Então, o desmatamento ele está relacionado com uma boa parte, né, do problema de emissões de gases de efeito estufa no país. Nós temos 27% das nossas emissões derivadas de atividades da agropecuária, né, com destaque para o metano da pecuária. Temos 18% das nossas emissões derivadas associadas à energia, e tem outros assuntos que eu acho que parte de vocês já devem litigar, que é a parte de resíduos e saneamento, que pega 5% das nossas emissões, 4%, desculpe, e a parte de emissões das indústrias, 5%. É um quadro, assim, nós temos um quadro, então, que a questão do desmatamento tem um destaque grande, e ações, assim, todas que vocês trabalharem nessa área que tenham a ver com isso, com certeza tem a ver com litigância climática. E eu acho que isso, a tendência, ao longo dos anos, nas próprias petições, o Ministério Público e outros proponentes começarem a fazer as necessárias relações entre aquele objeto da ação que está sendo proposta e os problemas climáticos. Mas vamos lá.
eu combinei com a Vivian e com o pessoal da organização destacar, falar de casos específicos, né? E destacar 2 casos. A arguição de descumprimento de preceito fundamental número 708, que acabou de ser julgada pelo Supremo, foi relatada pelo ministro Barroso, e uma ação popular que a gente chama Ação Popular das Pedaladas Climáticas. Conforme eu for apresentando esses 2 casos, eu vou fazer relação com outras iniciativas do Observatório do Clima e de outras organizações, e a gente vai pegando um panorama mais amplo, né? Mas vamos lá. Começando pela a DPF 708, que está todo mundo comemorando, né? A decisão recente do Supremo, como que ela surgiu, né? Nós começamos no Observatório do Clima. O Observatório do Clima, para quem não conhece assim, a estrutura, é uma rede, ela não funciona como mais uma organização. Nós temos o secretariado, a parte institucional, mas ela é uma rede de 74 organizações socioambientalistas, vamos dizer assim. E sempre funcionou como rede, mas precisou, por questões organizacionais, criar a pessoa jurídica. Isso foi feito no início de 2020. E foi mais ou menos na época que eu aposentei na Câmara dos Deputados e fui para o Observatório do Clima. E fui para o Observatório do Clima já convidada para atuar em litigância estratégica. Né? Eu faço outras coisas no observatório, mas eu fui chamada já com esse foco. Para quem me conhece mais tempo, sabe que eu tenho uma mania muito esquisita que eu acompanho orçamento, né? Eu fico entrando nas planilhas de execução orçamentária o tempo todo. Isso há muitos anos. E aí a gente tinha identificado a paralisação no Fundo Amazônia, são mais de 3 bilhões parados desde janeiro de 2019, o governo Bolsonaro nunca usou, é dinheiro já depositado, não são novos aportes dos doadores, é dinheiro na conta, não usam porque não querem, né? E quando nós começamos a pegar os dados do Fundo Amazônia, surgiu a dúvida, e como é que está o Fundo Clima, né? E fomos atrás das planilhas lá do Fundo Clima e estava, na verdade, o governo, qual era a situação? O governo, o Fundo Clima, acho que tenho que explicar para vocês como que ele é dividido, até para entenderem como é que foi, qual foi o espírito da nossa ação, né? O Fundo Clima, por lei, né, pela lei que o criou, é a Lei 12.114 de 2009, ele tem 2 modalidades. A modalidade não reembolsável, em que o governo dá o dinheiro, e a modalidade reembolsável, que você transfere os recursos para o BNDES, que empresta o dinheiro, né? Historicamente, a maior parte do volume dos recursos do Fundo Clima está na parcela que vai para o BNDES. Tá? Eu, pessoalmente, até acho isso injusto. Não sei se dá para litigar sobre isso, mas eu acho injusto, porque eu acho que tem um campo de trabalho no não reembolsável, no dinheiro dado, principalmente em apoio à gestão de áreas de risco, que seria importantíssimo fazer. Mas esse não é histórico. Aí o que nós tínhamos em 2019, no primeiro ano que tivemos, até o final do ano, né? Primeiro ano do governo Bolsonaro, tinha 8 milhões para gastar lá no Ministério do Meio Ambiente, na parte que dou o dinheiro, né? E 544 milhões previstos no orçamento para serem transferidos para o BNDES emprestar, no Fundo Clima, que os empresários vão lá e tomam, e outros tomadores de empréstimo vão lá e contratam com o BNDES, né, no programa Fundo Clima. Desses 544 milhões, o governo tinha empenhado já 348 milhões para passar para o BNDES e não passou. Então, o ano de 2019, você, na verdade, ficou parado, principalmente nesse dinheirão que ia para o BNDES. Né? Então, uma situação, na verdade, parecida com a do Fundo Amazônia. Né? E aí você entra em 2020, nós não vimos nenhuma movimentação nesse sentido, de concretizar. O comitê gestor do Fundo Clima
ele é previsto por lei, ele faz um programa anual de aplicação de recursos. E esse comitê gestor não se reuniu em 2019 e não tinha se reunido até o meio de 2020. Na verdade, o que o governo, isso está na própria decisão, no relato que gerou a decisão do ministro Barroso, na verdade, o governo queria mudar a composição desse comitê para garantir a aplicação de recursos em projetos de interesse do atual governo. Então, eles, nessa história, foram enrolando, né? E não fizeram sequer o plano anual. E quando chegou, essa era a nossa situação, a situação que estava posta. Como que a gente baliza as duas, né? Tanto a DPF 708 quanto a DO 59, mostrando que os recursos estavam disponíveis, que, na verdade, há uma intenção deliberada de não usar. Esse é o tom, né? E isso eu acredito que é o tom de toda a postura do governo Bolsonaro para a questão climática e para a questão ambiental de uma forma mais ampla, né? Então, é isso que foi questionado. A afirmação é o seguinte: tem recursos, eles não usam porque o projeto é não usar. Né? Essa é a lógica. Né? E isso colide com o direito, com o que está no artigo 225 da Constituição, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, colide com até normas fiscais, a própria LRF, porque você tem um recurso que a lei manda usar. Quando a DPF, principalmente o DPF 708, depois foi seguido pela 59, quando a DPF chega no Supremo, o ministro Barroso recebe de uma forma muito, na verdade, aberta, com boa vontade, e aí outras organizações começam a interagir com o Supremo. Isso tem várias organizações, Caio tem uma importância relevante, uma importância grande nesse movimento de agregação das organizações, e se vai para uma fase de audiências públicas. E eu acho que pelo número de pessoas que falaram na DPF 708, nas audiências do Supremo, eu nunca vi nada parecido. Eu lembro de outras audiências públicas de meio ambiente no Supremo, lembro até de coisas antigas, como a parte de importação de resíduos, que já era a ministra Carmen Lúcia, e essas audiências da DPF 708 começam a gerar uma movimentação bastante grande na ação, que eu considero super importante, essa movimentação ter ocorrido em relação aos resultados finais, na verdade. Eu acho que é importante não só propor ação, como conseguir que ela seja bem sucedida e tem formas estratégicas, tem que ser inteligente nessa história toda, né? O relator, com certeza, ajudou muito, porque ele é receptivo ao tema, ele é preocupado com mudanças climáticas, né? Então isso ajudou bastante. Mas eu tenho certeza que o conjunto de audiências públicas foi muito importante para o Supremo se preocupar não apenas com a DPF 708, como com toda a questão ambiental, né? Até acho que influenciou a própria organização do pacote verde que eles colocaram em pauta neste ano, né? Na sequência das audiências públicas da 708, ocorre também audiência, acho que essa é só uma, da DO 59, não me lembro mais, acho que foram 2 dias. Mas talvez com menos repercussão. A da 708, realmente, elas bombaram mostrando toda a amplitude da questão climática, isso que é importante. Então, não é só a ação deixou de ser uma preocupação apenas da transferência de recursos para o BNDES, que era a principal missão, né? E passou a ser um olhar, olha, o Supremo e a sociedade estão discutindo a questão climática de uma forma mais consistente. Nós tentamos acrescentar, durante o processo da 708, nós tentamos mostrar problemas sérios que estavam ocorrendo naquela partezinha do dinheiro menor, lá no MMA.
o Ministério do Meio Ambiente destinou todos os recursos que ele tinha, e o recurso é pouquinho comparado ao do BNDES, tinha, acho que eu até comentei com vocês o valor, que eu anotei que 8 milhões e pouquinho, eles colocam para um único projeto, para um consórcio de resíduos sólidos no estado de Rondônia, em que a prefeita que coordenava o consórcio tinha sido presa, uma coisa toda complicada, gente, assim, o Eco, o site, o Eco, eles produziram várias reportagens mostrando o rolo desse caso, tá? Até hoje esse dinheiro não foi usado, a Caixa Econômica não está liberando, até hoje, né? Já alguns anos depois, até hoje esse dinheiro não foi usado. Aí nós tentamos botar isso no processo e não fomos bem sucedidos, não. O ministro Barroso deu meio uma bronca, falou assim, tudo bem, mas abram uma outra ação judicial. Eu não quero, entendeu, como jabuti, acho que ele até tem razão, mas eu acho que isso ajudou a mostrar para o relator que o quadro era um quadro que ia além da não transferência de recursos, mostrar que tinha problemas estranhos, no mínimo mal explicados, na forma como o MMA estava gerenciando a pequena parte que ficava do Fundo Clima, que ficava sob sua responsabilidade. Então, mesmo levando a bronca do ministro Barroso, a gente não se arrependeu de ter colocado isso no processo, não. Tá? Bom, o resultado foi bastante bom. Eu pessoalmente acho que o ministro Barroso foi muito inteligente no voto. Eu estava muito preocupada de ter ocorrido perda de objeto. Tá? Numa das audiências públicas lá da 708, o ex-ministro Salles falou assim, teve perda de objeto porque nós acabamos de transferir o dinheiro todo. No dia eu já fui lá olhar a transferência e tinham feito isso, e mais do que isso. Era a maior transferência histórica do MMA para o BNDES no Fundo Clima. Tá? Ganhava de todas. Tá? Ele até nem destacou isso, tá? Mas aí quando ele falou isso na audiência, eu falei, nossa, será que o ministro Barroso vai dar perda de objeto? Né? Ele foi muito esperto, porque o voto, se vocês olharem, ele declara a inconstitucionalidade da omissão da não transferência em 2019 e parte de 2020. Ele vai até o dia que, ele sabia que houve transferência, né? O MMA escreveu, falou, né? Então ele só deu a declaração de inconstitucionalidade até o momento em que não estava ocorrendo transferência, tá? Então foi uma opção, eu considero, assim, muito importante, porque eu acho que se ele começasse a desenvolver de outra maneira, ele não conseguiria chegar ao voto que ele chegou, né? Então ele reconhece a omissão da União, em razão da não utilização, alocação integral dos recursos, ele determina a União que não faça isso de novo, que não gere mais esse quadro de omissão, e veda também o contingenciamento dos recursos que integram o Fundo Clima. Isso é um precedente importantíssimo, importantíssimo, para qualquer caso de recursos parados em relação à questão climática, em relação à questão ambiental, de uma forma mais ampla, né? E tem afirmações muito categóricas no sentido, o governo fez isso de propósito, e o governo transferiu os recursos por causa da ação judicial, está escrito lá no voto, tá? Pressionado pela ação judicial, o governo transferiu os recursos. E tem outras afirmações, o Caio até destacou logo no dia da decisão, e acho que é o tweet que o Caio mais teve repercussão, né, Caio, na vida? Eu não sei quantos, depois ele conta, porque ele chamou atenção para uma coisa que é importantíssima, né? O voto do Barroso, na sua argumentação, ele reconhece o que estava sendo discutido como uma discussão de direitos humanos, e ele reconhece o status, então, da questão climática de uma forma que você vai poder usar em várias ações
relacionados à litigância climática, que é o que a gente assina lá fora, e o Congresso aprovou, foi ratificado, isso daí ganha status de legislação interna. Mas ganha status, na verdade, igual a direitos humanos, na verdade. Então, você sobe a importância de toda a regulamentação nesse sentido, né? Da parte internacional. Então, ele reconhece o caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos, né? Mas fala assim que a matéria que está sendo debatida se enquadra nessa situação, né? Então, os tratados sobre direito ambiental, sobre clima, eles constituem uma espécie do gênero tratados de direitos humanos, né? E isso assim, importantíssimo isso constar da argumentação do que foi decidido, né? Inclusive, há referência ao artigo 5º da Constituição. Até onde eu me lembro, tem um errinho, eles colocam o artigo 5º, parágrafo 2º, e eu acho que é parágrafo 3º, mas ele faz referência a isso na tese, na verdade. E, então, assim, isso está hoje com uma força bastante grande, né? O ministro foi também muito inteligente em botar no plenário virtual, porque no pacote verde, a tendência, acho que era isso, gerar pedido de vista. Então, eu acho que também nisso ele foi bastante estratégico e nos ajudou bastante, bastante mesmo. Eu queria falar também, então, nesse primeiro eu falei a DPF 708, mas também sua relação com a DO 59, do Fundo Amazônia. Eu queria mostrar para vocês a ação da pedalada. A ação da pedalada, ela corre na 14ª Vara Civil Federal de São Paulo. É uma ação popular movida por 6 jovens ativistas climáticos. Então, são 4 jovens do Engajamundo e 2 do Fridays for Future. Tem do Engajamundo a Thalita Chay Suruí, que depois virou uma estrela com toda a justiça, eu acho ela o máximo. A Paulo, a Paloma, e do Fridays for Future, o Marcelo e o Daniel. Vamos lá, o que é a pedalada para vocês entenderem. O Brasil, o Caio falou dos documentos nacionais, das NDCs todos os países têm que entregar em face do Acordo de Paris. O primeiro documento que o Brasil entregou, na verdade, ainda chamava INDC, mas o primeiro documento é de 2015, da data do Acordo de Paris. O segundo documento foi entregue em 2020, junto com outros países, na atualização que é quinquenal, e o governo brasileiro atualizou agora no início desse ano, já fruto da própria ação da pedalada, pressionado pela ação da pedalada. O que é a pedalada? Ela surge numa nota técnica do Observatório do Clima, assim que o governo apresenta a NDC atualizada em 2020. O Brasil prometeu, na sua primeira NDC, reduzir suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, considerando o piso, o valor das emissões do ano de 2005. E, para isso, ele usou a conta de 2005, que constava na segunda comunicação nacional, para a Conferência do Clima, que tinha um valor de emissões em 2005. Né? E aí, que era 2.133, isso está em milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. O valor de 2005, reduzindo 43% para 2030, nessa tabela só está em relação a 2030. Você geraria, em 2030, o Brasil poderia gerar 1.208, não é milhões, é megatoneladas, me perdoe. Ele geraria 1.208 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente em 2030, poderia gerar, né?
Quando chega em 2020, na atualização, eles mantêm os percentuais, 37% e 43%, mas eles mudam a base de cálculo, porque eles passam a usar o valor de 2005 que constou da terceira comunicação nacional, em que o governo, por questões técnicas, ele pode fazer isso, ele falou, o que gerou em 2005, 2007, 2010, não era esse, é um outro valor. Eles atualizam esse valor. Só que com isso, quando você faz a conta, e eles não atualizaram o valor, mas eles não atualizaram os percentuais, não acrescentaram os percentuais. Aí o que aconteceu? Para 2030 ficou autorizada a emissão de 1.617 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, né? Isso dá uma diferença, uma pedalada de 400. Esses 400 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, 4 vezes, por exemplo, a geração de um país como Portugal. Né? Isso daqui é enorme, enorme. Aí veio a ação foi sobre isso, né? Foi em cima desse valor, e depois o governo apresenta, e já em 2022, uma nova atualização da NDC, prometendo cortar para 2030 50%, só que eles mudam de novo. Tá? E continua havendo uma pedalada de 73%. Vocês vão ver números do Talanoa de 80%, isso é só, a diferença é só porque eles aproximaram na hora de fazer a conta, então o número ficou maior. O número exato, sem fazer aproximações, dá 73%. Tá? Na verdade, isso aqui é uma manobra contábil, né? E o governo ele nega tudo isso, ele fala que ele pode atualizar, ele pode, é evidente que ele pode, só que na hora que ele atualiza, ele tem que garantir no final do seu compromisso o mesmo, pelo menos o mesmo, né? Porque ele teria que ser mais ambicioso em tese, mas pelo menos o mesmo nível de emissões que ele prometeu em 2015, senão ele está conflitando com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris exige progressividade, o Caio deixou bem claro. Né? E aí o que a gente coloca na ação popular da pedalada? O Acordo de Paris está internalizado, vale como lei interna, né? A NDC ela é internalizada junto. Então, os compromissos que o Brasil assumiu em 2015, eles têm que ser seguidos, e você não pode conflitar com o Acordo de Paris, porque você é signatário do Acordo de Paris. Então, a ação da pedalada é uma ação exigindo, na verdade, ela colocou como polo passivo o ministro Salles, o ministro Ernesto Araújo e a União, né? E o pedido é a nulidade da NDC de 2020, isso já foi atualizado, mostrando que a de 2022 também está no mesmo problema, a gente já inseriu material na ação nesse sentido, e solicita a reapresentação da NDC de uma forma coerente com o que está ditado no Acordo de Paris, de não haver, de ser sempre progressiva a atualização. Né? Esse é o debate judicial. A União questionou principalmente se isso era matéria de litigância interna. Eles defendem, e ainda estão defendendo isso com força, é a principal linha de argumentação, que isso é uma questão de debater lá fora com o conjunto de países signatários do Acordo de Paris, do Acordo do Clima. Né? Só para fechar, eu não sei quanto que vai demorar a ação da pedalada, mas eu acho que ela tem gerado um debate interessante e vai continuar a gerar. Só para fechar, mais ou menos na linha da ação da pedalada, mas com uma discussão, nós entramos com uma ação civil pública na Justiça Federal do Amazonas, exigindo que o governo implemente o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, com a amplitude que ele é previsto na legislação do clima. Isso significa que ele é um metaplano,
que inclui plano PP-SEDAM, PP-Cerrado, plano da agricultura de baixo carbono, plano decenal de energia, ele é um metaplano, e nós entramos com uma CP exigindo que o governo implemente. Ele não é um documento, ele é uma soma de esforços governamentais, e implemente usando os dados do último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, o AR6, que mostra que a crise climática já está aí. Então, essa é uma ação que nós sabemos que vai demorar bastante. O bacana dela é que a juiz aceitou em uma semana. Né? Pediu para a União pediu para as partes fazerem audiência de conciliação, mas a União se recusou. Né? Em uma semana, eu já tinha determinado a audiência de conciliação. Essa não é uma ação com olhar para Bolsonaro, é um olhar bem mais amplo, porque o plano nunca foi implementado da forma como deveria. Então, essa tem todo o potencial para continuar aí no próximo governo, mesmo com a entrada de um governo mais progressista. Acho que é isso, gente. Tem mais coisa, mas aí eu vou ficar... Das que a gente trabalha em todas, são 14. Obrigada, Celi. Muito obrigada pela sua exposição. Acho que foi muito interessante conhecer um pouco dos bastidores, né, de como essas ações foram criadas, e trouxe muitas questões interessantes para a gente discutir. A experiência que eu tive foi relacionada também a cálculo derivado de desmatamento. Nós tínhamos o precedente da ação do caso que a Ana Carolina conduziu, e trabalhou junto com o IPAM, e resolvemos tentar ver o que daria de diferença usando os dados do MapBiomas, que tem dados exatos sobre... A gente conseguiu plotar, na verdade, e fazer o cálculo na mesma linha, na verdade, mas não foram ações do AC. Nós entramos com um pedido de amigos, em 3, a Vivian já acompanhou isso, né, Vivian? Em 3 ações da AGU, que pedem reparação por desmatamento, e a AGU está entrando com centenas, na verdade, de ações e pedindo a reparação civil nos grandes desmatadores. Isso começou no finalzinho de 2018, eu ainda estava na presidência do IBAMA, eu que dei as primeiras autorizações. Depois eles continuaram esse trabalho de uma forma discreta, e eu acho que estão sendo bastante eficientes. Aí nós pegamos 3 ações demonstrativas dessas que a AGU está movendo, e pedimos a entrada como amigos, a partir de um laudo do MapBiomas para cada um dos casos, que analisa tanto as emissões geradas por desmatamento quanto o sequestro. Na verdade, é parecido com o esforço que a Carolina coordenou, e o valor utilizado também foi o valor do Fundo Amazônia, $5 a tonelada, usamos o mesmo valor. Tá? Vamos ver o que... Não nos aceitaram ainda como amigos. A informação que eu tenho é que eles acharam muito esquisito o Observatório do Clima, que só bate no governo, querer ser amigo numa ação do governo. Eles estão ainda achando muito esquisito, nós não fomos aceitos ainda. Mas o importante é mostrar que dá para calcular. Essa é a mensagem. Não importa se não vão nos aceitar. Olha, tem como calcular, tem até como fazer laudo propriedade a propriedade. E dá para fazer, na verdade, de uma forma... isso não demora, tá? Para o pessoal do MapBiomas me mandar a resposta, acho que demorou uns 3 ou 4 dias só, para esses 3 casos. Eu presidi o IBAMA, entrei no IBAMA em junho de 2016, o rompimento da barragem foi no final de 2015, mas foi no começo da estruturação do sistema da Renova, da Fundação Renova, que ficou responsável por fazer todos os programas de reparação, de compensação.
e da constituição do Comitê Interfederativo. O presidente do IBAMA preside o Comitê Interfederativo que acompanha esses programas. São mais de 100 órgãos federais, estaduais e municipais num Comitê Interfederativo, e o presidente do IBAMA é o que preside. E aí eu acompanhei essa história do começo da movimentação para a litigância ir para outro país. A principal razão, na verdade, é um fracasso mesmo dos programas mais sociais, não é nem dos ambientais. O questionamento está, assim, faltou indenizar muita gente e o valor das indenizações foi muito baixo. É isso que gerou problema. Assim, já estava bem claro, nós não sabíamos o que ia gerar se iam aceitar, né? E a primeira resposta na Inglaterra foi não, né? Mas já imaginávamos que assim, as prefeituras estavam descontentes, os representantes dos atingentes extremamente descontentes, então que isso não ia parar na justiça brasileira. Isso foi bem claro, isso demorou uns 2 anos assim, nessa ida, né, nessa ida para a justiça em outro país. Tá? Tem base para isso, na legislação lá, a Samarco, que é a empresa que era responsável pela barragem, ela é mantida pela Vale e pela BHP Billiton. Tinha base e eu acho que vai ter continuidade. Realmente as indenizações estão aquém do necessário, na minha opinião. Bom, caráter vinculante. A nossa torcida é que sim, isso se consolide com diferentes ações, e na minha opinião pessoal, é do acordo que está no Acordo de Paris e seus derivados. Então, inclui as NDCs, inclui os documentos colocados nesse processo todo, e eu entendo que seria a postura ideal para que a gente assuma no coletivo de quem está preocupado com litigância climática, de não ter uma visão mais abrangente do que é internalizado de forma vinculante. Nós não sabemos ainda que isso vai dar, mas eu acho que tem que ser a nossa visão. Em termos de estrutura de governança, você tem na legislação desde 2009, na verdade, uma série de órgãos, tem o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Rede Clima, que é a rede de pesquisas, e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. Então, um conjunto de órgãos colegiados, eu acho até que talvez extenso demais, eu acho que numa possível revisão, talvez possamos tornar isso mais enxuto para ser mais efetivo, pelo menos a minha opinião pessoal, né? Está ocorrendo esse debate nos programas, com as equipes de campanha dos candidatos à presidência da República, que não o candidato Bolsonaro, nos outros, estão vindo propostas no sentido de aprimoramento dessa legislação. A própria lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, ela, na verdade, necessitaria de atualização, porque ela é pré-Acordo de Paris, né? E ela tem uma série de compromissos que o prazo já que era para 2020, então ela precisaria, na verdade, ser toda aperfeiçoada. Qual é o medo? E eu pessoalmente nem indico para fazer isso logo no início do próximo governo. Qual é o receio? O receio é que provavelmente o Congresso Nacional que vai ser eleito ainda vai ser um Congresso bastante conservador, tem analistas políticos mostrando isso, e talvez ainda mais conservador no sentido de ter, os garimpeiros não estão mais elegendo líderes, eles já estão vindo direto, ou o pessoal da caça, então acho que o primeiro passo é ver como é que vai ser a conformação do Congresso, antes de submeter a ajustes de legislações que são importantes, mas que você não sabe o que vai sair quando o Congresso avaliar. Então, tem uma primeira etapa aí de análise pós-eleições,
Em princípio, o Observatório do Clima está trabalhando com essas propostas normativas, não só de clima, geral de política ambiental, com as 73 organizações, 74 da rede, mas nós estamos dando prioridade a ajustes que possam ser feitos por decreto, ou instrução normativa, assim, restringir a mudança de lei num primeiro momento, só aquilo que for altamente necessário, para primeiro analisar o que vem aí de legislativo e qual vai ser a relação do legislativo com o novo governo, estou pressupondo um novo governo aqui. Então, esse é o caminho que a gente está tomando. Eu tenho vontade de reescrever a lei de 2009, porque ela está desatualizada, e essa parte de estrutura de governança também, eu acho que dá para melhorar. No Fundo Clima, talvez dê para resolver sem lei, que é a garantia de um maior equilíbrio dos recursos que são previstos para a modalidade não reembolsável e a modalidade reembolsável. Acho que eu comentei rapidamente. Eu botaria mais equilibrada, não pode ser 8 milhões para o Ministério do Meio Ambiente doar, né? E 400 milhões para emprestar para empresário, e tem dinheiro parado, que os empresários não estão pegando dinheiro, não. Tá? Tem quase 1 bi parados no BNDES sem empréstimo. Tá? Então, assim, eu tornaria isso mais equilibrado. E na modalidade não reembolsável, eu destacaria a questão, a minha preferência seria apoio aos municípios que estão na área de risco, tá? Assim, essa é a minha preferência pessoal, se me deixasse escrever quais seriam as prioridades. E tem também que garantir um maior equilíbrio, e talvez dê para fazer isso em decreto, entre mitigação e adaptação. Porque mesmo quem atua na área climática fica muitas vezes só em mitigação e a crise já está posta, nós não estamos evitando crise, ela já está aí, o IPCC mostrou com dados assustadores, né? Então, a gente tem que aumentar a preocupação com a adaptação. E eu acho que tem espaço para litigância nesse ponto. Inclusive, assim, com comunidades que estão penduradas lá no morro, ou estão sendo invadidas pela água, né, pelas alterações da linha de costa. A gente já tem casos concretos que gerariam demandas na área de adaptação, né? Pelo menos se eu não estivesse em Brasília com o Olhar Nacional, tem muita coisa para fazer no território sobre isso, sabe? E a adaptação ganhar força. Esse se querem sugestão de onde tem espaço para litigar, tem uma coleção.